Segunda-feira, 30 de setembro de 2024, e finalmente, Tite não é mais técnico do Flamengo. Cara, realmente é grande esse áudio, né? Podia ter mais o subir também, tá ligado? Enfim, sinto falta disso. O áudio vai até morrer as palmas. Achei meio ruim isso, mas Sim. beleza. Em vez de parar no auge. Mas assim, é que, galera, saudações rubro-negras, primeiro de tudo. Mas o Alex falou que eu tinha que tocar o áudio até o final. Eu falei, Alex, o áudio tem 36 segundos. O áudio devia ter 5 segundos. Isso seria o ideal. Ele falou, não, mas deixa até o final, podia ter 1 hora. A gente tá até pensando em lançar um episódio especial só com esse áudio, 1 hora e 40. Não sabemos se vai ser possível pelo nosso tempo de produção aqui, mas, mas fica aí esses 36 segundos a pedido do Alex, que queria ouvir o áudio até o final. Mas começamos com essa notícia que para alguns pode ser muito Tite, mas pra gente é uma notícia boa, né, Alex? Cara, então, eu queria que fosse os 36 segundos, porque, tipo, é um momento de celebração, tá ligado? Tipo, você não canta parabéns pela metade, tá ligado? Você vai e tem o bis, tá ligado? Precisava ter os 36 segundos de áudio, porque, gente, é. Porra, assim, eu não esperava que fosse acontecer do jeito que foi, porque foi uma coisa meio bizarra. Eu tava em aula essa hora já? Ou foi antes da aula? Agora eu não lembro. Se for a hora que tu me mandou, É. acho que tu já tava em aula já. Então, cara, assim, eu tava ali Ah, numa que aula. legal, Alex. Mandando mensagens durante a aula, né? Que belo exemplo. Imagina só o Daniel escutando o podcast, tá ligado? Tipo, meus É, alunos têm um podcast, isso, aí, tipo, do nada, tá ligado? ainda diga qual é o professor. Ainda vai dizer a matéria, o horário, a sala. Pô, Guilherme, 30 de setembro de 2024 só pode ser segunda-feira, tá ligado? Quem é o professor da aula que eu tava? Tu teve outra aula segunda-feira. Como é que ele ia saber? A gente não falou o horário, pô. Eu tive uma prova, Guilherme. E daí, mano? E foi de Ele ia manhã saber disso? cedo. Mas como ele ia saber disso, cara? Tu tá se entregando, Alex. Tu tem que disfarçar melhor, cara. Mas beleza. Mas Desculpa, beleza. Daniel, desculpa, Daniel. Tá bom, desculpa, Daniel. Você tá nem ouvindo, Mas, Daniel, mas tudo bem. Enfim, a gente teve lá essa questão, eu fui completamente pego de surpresa, achei que até que era sacanagem, fake news e tal. Mas era verdade. Era verdade, o GE confirmou, fui no Instagram, tava lá o GE, a nota do Flamengo, compartilhei no meus stories, recebi comentários de dois amigos botafoguenses, assim, reclamando, impressionante como justamente os botafoguenses sentiram a demissão do Tite. Eu acho que é o medo. É, Meu cunhado respondeu, uma colega respondeu assim, sabe? Tipo, ficou é famoso, celebração dos basicamente. povos, tá ligado? É celebração dos povos. Então tem que botar tem que ser o parabéns até o até o bis, tá ligado? E assim, só fica a parte triste aqui, a nota triste, pra mim Anota pelo Tite. menos, a nota Tite, que é o fato de que a gente tá colocando o Felipe numa situação meio ruim, né? Mas eu sou daqueles que acreditam que é muito difícil que o trabalho do Felipe Luiz seja ruim. Eu digo assim, ruim no sentido de você comparar com o trabalho do Tite e você falar assim, nossa, esse trabalho é ruim. Tipo assim, porque é muito fácil você pegar um trabalho mediano e você botar em comparação com o trabalho do Tite e você falar assim, nossa, que coisa maravilhosa, tá ligado? Então, assim, eu acho que, apesar de não ser a tomar a decisão que eu teria de botar o Felipe nessa situação, eu acho que não vai ser tão ruim quanto poderia ser pelo fato de que o trabalho do Tite é muito ruim, né? E a comparação vai ficar parecer menos ruim. Eu tenho algumas discordâncias pra você, mas antes de falar sobre as suas discordâncias, eu só queria dizer, já que o Alex me obrigou a cortar isso da versão final desse episódio, que quando o Alex foi abrir esse episódio, ele falou assim: é, segunda-feira, 30 de setembro,
Tite não é mais Flamengo. Ele mandou essa. E aí ele ferrou nossa introdução, não teve áudio de 36 segundos, a gente começou a rir, o áudio foi de risada. Isso aqui, ó. Legal, errei. Ah, foi. Aí foi outro clima e tal, a gente teve que gravar tudo de novo, perdeu tipo, uns 40 segundos da nossa vida, enfim, só queria falar sobre isso. Mas, agora, ao que importa. Agora, o que importa. Cara, porque eu particularmente acho que essa introdução tava muito boa, tinha que ter sido mantida, mas beleza. Ok. Mas eu discordo da parte de que não era a melhor decisão manter, colocar o Felipe Luiz, o Filipídolo do ídolo, nessa posição, porque por um motivo muito simples. Que assim, quem escolhe o sucessor do Tite? Marcos Braz. Pronto, então deixa o interino. Não dá opção para ele escolher, porque se der opção pro Marcos Braz, vai piorar, tá ligado? Então eu acho que assim, é ideal o Felipe Luiz assumir agora? Não. Se ele tivesse assumindo, tipo, de fato, eu estaria apoiando? Não. O fato de ser interino me conforta um pouco? Sim. Tem eleição no final do ano, a temporada está chegando próxima do seu final. Ano que vem a gente, espero eu, vai estar com uma diretoria diferente, vai estar com um técnico diferente, ou talvez um técnico retornando, não sei. Mas a gente vai estar renovando com jogadores, vai estar em outro contexto. Então eu entendo isso como, assim, uma espécie de band-aid para uma situação que era um. Assim, é isso, Alex. Eu acho que é uma boa forma de olhar. É um sangramento aberto, sabe? Uma hemorragia e é um band-aid, assim. O band-aid não vai fazer mal, mas também não sei se vai resolver, tá ligado? Mas, por outro lado, deixar o Marcos Braz decidir, o sucessor e tal, seria tipo enfiar uma estaca nessa hemorragia, tá ligado? Nesse sangramento, nesse ferimento. Então, eu acho que a gente, dos males, o menos pior, assim, a gente colocar o Felipe Luiz, eu entendo o seu medo, que é uma coisa que eu compartilho também, de isso acabar queimando o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um cara que parece ter um planejamento de carreira muito organizado, fazendo as coisas passo a passo e tal. Então, sei lá, eu entendo o seu medo nesse sentido, mas eu honestamente acho que talvez para esse final de temporada seja o melhor que a gente pode ter, é ter ele como interino e não deixar essa diretoria fazer outra escolha péssima e sei lá, cara, só tentar fazer com que o time se livre um pouco desse último ano de trabalho, ou de destrabalho, sei lá. É, só pra ver se eu entendi bem, você por acaso sugeriu Bem-vindo de volta, Domenech Torren? Caramba, você me pegou, Alex. Eu estava pensando exatamente nisso. Seja Assim, bem-vindo de volta, Domenech. Domenech. Essa música era muito boa, velho. Cara, o pior é Ai, que é gritante a diferença desse episódio pro último no quesito felicidade dos sim. participantes. Mas Não, calma ok. aí. Mas calma aí. Depois tu podia ver se tu conseguia botar essa música, né? Cara, tu lembra disso? Essa pandemia, né? Então, tipo, aquela música que teve Dorime, tu lembra disso? Que era, tipo, Não. um ratinho que ele tava usando uma toga, tipo, de padre, do papa lá, sei lá. E inclusive entra com a possível capa desse episódio, né? A questão lá Eu pensei, tava pensando nisso agora. da fumaça. Mas, tipo assim, é um ratinho e tem essa música Dorime, só que, tipo, fizeram uma versão, tipo, Domenech. Tá, tu escuta Dorime e depois procura a versão Dorime Domenech. Tu vai ver o que eu tô falando. É isso. De toda forma, é... cara, sobre essa parada do Felipe, eu quero Esse acreditar que, ratinho é muito tipo, engraçado. Esse ratinho é muito engraçado. Eu pesquisei aqui. Muito bom. esse é muito engraçado porque isso é época de pandemia, né? Então tu fica tipo assim, cara, essas paradas viralizavam porque, tipo, só tinha isso pra viralizar, porque a gente só tinha internet. Enfim, eu tenho essa preocupação, mas como eu falei, o que me conforta, além de ser que ele tá como interino, é o fato de que, tipo, a régua pra torcida vai ser outra e vai ser mais suave. Eu imagino. Quero torcer, quero acreditar nisso. Mas assim, como a gente chegou em Felipe Ih! Lídolo, É o Luídolo, Teto Tite, é a volta do Teto Tite. é, Filipídolo Luídolo, Filipídolo cara. do Luídolo, Filipídolo Luídolo, Que isso, mano? Vai, mais uma chance, Alex, vai. Filipídolo Luídolo,
Aê! Palmas, as palmas, as palmas, as palmas. Peraí, calma aí. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É... Como a gente chegou nisso? A gente chegou nisso porque a gente também alcançou, tipo, o fundo do poço. Assim, infelizmente a gente precisou ser eliminado da Libertadores. E assim, é muito engraçado, né, Guilherme? Para pra pensar, tipo, a gente tá falando isso. Tipo, caralho, como é que são as coisas, né? A gente deixou de gravar podcast semana passada porque a vida aconteceu, assim, muito pra mim. E Guilherme também tava, assim, desmotivado pra caramba pra gravar o podcast semana passada. A gente ainda tava vivendo na Libertadores. Mas a gente tava. Tinha o Tite como técnico. A gente foi eliminado da Libertadores, só que tipo, a gente não tem o Tite como técnico, a gente tá feliz. A gente tá rindo mesmo tendo sido eliminado da Libertadores. E correndo o risco de ver, tipo, ou Atlético Mineiro ou o Botafogo ser campeão da Libertadores. Olha que. River e Mas é isso. Penharol. River e Penharol. Não, com certeza, vai Camisa ser essa pesa. final. Vai ser essa Camisa final pesa. linda, tradicional, entendeu? E o River vai ser campeão em casa porque o jogo vai ser no Monumental de Nunes, é isso. Mas, assim, a gente perdeu a Libertadores, que era pra ser o nosso tetra, sabe? E. Mas assim, a gente tá rindo, porque, porra, foi embora, acabou o Tite, tá ligado? Ele foi embora, levou aquele filho dele, tá ligado? E a gente finalmente tem um pouco de paz. Enfim, mas então a gente vai falar então sobre os jogos que levaram a demissão do Tite, do Flamengo. A gente vai começar por esse Flamengo e Penharol 0-1, que foi essa derrota em casa horrorosa. Guilherme, me fale, o que você tem em mente? Em relação ao Flamengo e Penharol, É. Ai, meu Deus, Guilherme. eu ia transmitir, tu me atrapalhou aqui, mas beleza. Ah, É. desculpa, pô, faz aí, perdão. Não, eu vou falar Flamengo e Penharol porque eu acho que eu não transmiti o áudio, então não vai funcionar, eu acho. Eu tenho que Não, fazer de novo. tenta aí. Mas. Não, eu tenho que fazer de novo, compartilhar o áudio, tá? Beleza. Tá. Vai pegar um anúncio do YouTube. Bruno isso. Henrique, Gabigol e Domenech. Williarão, Domenech. Bruno Henrique, Gabigol e Domenech. Ah, cara, é arte, cara. Williarão, Domenech. Eu não sei se a gravação vai pegar Pedro isso. Rocha, Tá ligado? Michael e Domenech. Para que sim. Everton Eu e o acho que Gerson, sim. Domenech. Everton e o Gerson. Domenech. Cara, muito Caraca, bom. que áudio bom, velho. Admito que isso foi muito bom. Valeu o tempo que eu perdi da minha vida. Mas assim, me preocupa muito se a gravação pega isso, porque se não pegar, é tipo, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos da gente só em silêncio e rindo do nada, tá ligado? Mas enfim, vamos ao que importa, galera. A gente tá muito feliz e a gente vai falar de uma coisa muito triste. Não é o crime ideal. Eu admito Não que é. não é o crime ideal. Eu cometi um erro. Não, o Alex também não podia gravar. Não, calma mas... aí, olha só. Bota os melhores momentos de trabalho do Tite aí que a gente vai ficar no clima. Pronto, galera. Assistimos agora os melhores momentos do trabalho do Tite. Depois de assistir os melhores momentos do trabalho do Tite, a gente viu a notícia dele sendo demitido. E aí a gente pode voltar a ficar feliz. Full circle, lembrou. tá ligado? A gente lembrou que ele foi demitido. Não, o melhor Não, momento do trabalho cacete, dele foi a Guilherme? notícia da demissão. Foi a notícia da demissão, tá ligado? Ponto Mas, alto, enfim. ponto alto. Mas enfim, vamos voltar ao ponto baixo. Vamos voltar à tristeza, galera. Vamos ser tristes. A gente tá vários episódios sendo triste. Não custa fazer isso mais um pouquinho de tempo. Mas assim, galera, agora não, mas falando sério, Alex. Eu acho que é óbvio que você não pôde, tal, na semana passada, a gente decidiu esperar a volta da Libertadores, né, para poder saber o resultado do confronto, e buscar algo de bom. A gente chegou a comentar isso, sabe, que tipo, foi uma situação que a gente não tinha muito nada que animasse a comentar, uma situação que a gente tava, tipo, querendo também, porque a gente sempre fala isso, né, Alex? A gente não é um podcast primariamente jornalístico ou analítico, a gente é assim, primeira coisa é clubístico, tá ligado? A gente está aqui como torcedor, antes de tudo. Então a gente estava ansioso por saber se o Flamengo conseguiria reverter, né, a derrota na ida da Libertadores. E então, tipo, a gente tava assim, tipo,
tava numa situação que a gente não ia ter muito tempo pra gravar, a gente provavelmente ia ter que gravar depois da volta, então a gente falou, vamos pular uma semana, a gente grava depois. E assim, eu acho que tem um pequeno erro nisso, porque eu tava muito bolado com a ida. E assim, óbvio que tem coisas que me irritam muito ainda em relação a como foi a ida. Mas eu queria muito ter comentado no clima de irritação que eu tava, tipo, pós-jogo. Eu devia ter gravado o podcast, assim, saindo do Maracanã, tá ligado? Porque, cara, eu acho que eu nunca tive uma experiência tão ruim no Maracanã, assistindo um jogo do Flamengo. Assim, muito honestamente. A gente até teve um debate sobre vexames, o que que faz uma goleada ser um vexame e tal. E esse 1-0 dentro do Maracanã, pra mim, foi um vexame. Porque. Ah, tá, verdade. É porque, tipo assim, a torcida do. O Flamengo. Tá, vai, vamos falar isso como a pauta pede. O Flamengo vinha de 29 jogos de invencibilidade em casa na Libertadores. Sua última derrota tinha sido em 2019, Alex. Pra quem? Dá Contra um quem? chute. Penharol. O Penharol, que historicamente tinha até então 4 jogos contra o Flamengo. 3 vitórias por 1-0, sendo 2 no Maracanã e uma na casa deles. E, e um empate por 0-0, que foi na casa deles. Em 1982, na semifinal, a gente foi eliminado pelo Penharol, com 2 derrotas por 1-0. E em 2019, a gente pegou eles na fase de grupos e perdeu em casa por 1-0, empatou fora por 0-0. E a gente, como sabe, agora em 2024, perdeu em casa por 1-0 e Eu tô fora. empatou fora por 0-0. Então a gente tem essa freguesia contra o Penharol. Só que o Flamengo tinha 29 jogos de vencibilidade em casa. E sabe de uma coisa, Alex? Na minha concepção, o Flamengo mantém essa invencibilidade em casa após o jogo contra o Penharol. Porque, cara, o que eu vi dentro do Maracanã foi o Flamengo jogando como visitante. Foi o Flamengo. A torcida do Flamengo era visitante naquele jogo. É sério, eu nunca vi isso acontecer. E eu tô falando isso como torcedor, porque eu acho que a gente, às vezes, vê isso sendo colocado como rivais, né, que querem colocar certas. Né, incutir certas pautas para diminuir torcidas. É muito comum um time quer diminuir a torcida, torcedor de um time quer diminuir a torcida de outro time e tal. Mas, cara, foi honestamente humilhante estar no Maracanã esse dia, porque a torcida do Penharol cantou desde antes do jogo começar até o jogo acabar, e você só ouvia eles no Maracanã. Quando a torcida do Flamengo tentava cantar, era desorganizado, uma torcida organizada puxava por cima da outra, o negócio não estava fluindo no campo, mas também não estava fluindo na arquibancada, e, cara, assim, falando do ponto de vista de, agora, tentando tirar um pouquinho do clubismo, muito bonito a festa da torcida do Penharol, como torcida visitante, mas assim, do ponto de vista clubista, muito humilhante. Você tá dentro de casa e você sentir que você tá sendo visitante dentro da sua própria casa, entende? Aí vai vir uma Sim. galera falar que é Maracanã, não é casa do Flamengo e tal, mas beleza, vocês são muito, me pegaram no pulo, boa. Mas assim, é bizarro, cara, assim, foi bizarro, pra mim foi um vexame, muito por causa disso. Assim, o jogo não ajudou em nada, a gente vai falar sobre o jogo e tal, mas eu queria muito trazer isso pra começar, porque isso é uma coisa que eu acho que não pode passar batida, tá ligado? Eu acho que o Penharol engoliu o Flamengo na arquibancada do Maracanã, tá ligado? E eu acho que isso não E, pode se deixar passar batido, entendeu? Fala aí, Alex. cara, eu acho que essa é uma parada assim que, infelizmente, é um pouco recorrente. Não dessa forma, eu não estava lá, né? Não pude ir ao jogo, não tinha condição nem física nem mental para tal. Inclusive, essa semana foi Aham. bem bizarra, né? Pra mim. Mas, o que eu posso dizer a respeito disso, na verdade, é que é um problema que vem sendo comentado, né? E apontado por vários torcedores do Flamengo. A desunião das torcidas organizadas dentro Sim, sim. da Norte. E, enfim, e aí a gente vai entrar em tantas coisas a gente pode falar assim, né? Você fala assim, é melhor que o Braz não escolha o próximo técnico do Flamengo e tal. E se você a gente parar pra Uhum. pensar em todas as coisas que a gente pode apontar como são os problemas da direção, ou seja, ao ponto de que a gente prefere que o técnico, que o diretor que o diretor não, que o vice-presidente de futebol não contrate um técnico porque a gente sabe que ele é incapaz de fazer isso, a gente também Uhum. sabe que quem é responsável por gerir as relações institucionais entre clube e torcida o faz tão mal ou faz tão bem que, né, as domou dentro do seu curral político eleitoral e tudo mais. E as eleições, não só do clube chegam esse ano, mas
daqui a menos de uma semana a gente tem as eleições municipais e a gente vê que membros da diretoria estão se fazendo valer desse movimento político para poder surfar em ondas esportivas e conseguir serem eleitas e tal. Inclusive o nosso vice-presidente de futebol já mencionado anteriormente é já é vereador, né, do município do Rio de Janeiro. Inclusive, durante o momento de votação, estava mordendo a virilha de um torcedor num shopping, o agredindo, e até agora não sequer foi punido de forma alguma, tanto pelo Em clube quanto nenhum dos dois em outra cargos, né? instância. Nenhuma das instâncias ele foi punido a respeito dessa postura, e nem pelo fato de que ele alegou estar lá quando na verdade ele não estava. Então, assim, é um caos tanto institucional do Flamengo quanto do município do Rio, mas assim, isso tudo para dizer que a gente sabe que institucionalmente o Flamengo não tem uma relação que seja positiva com torcidas organizadas ao ponto de dialogar uma, uma possibilidade de uma união que favoreça o esportivo do clube. Então, assim, quando você traz isso, acho que também só mais uma prova de como o clube está largado em vários aspectos. Mas aí, olhando pro campo, Guilherme. E Alex, não, só pra Ok. falar, pra você falar uma última coisa em relação a isso, é um pouco surpreendente, honestamente, em algum grau, a diferença que. Porque, tipo assim, a gente no último episódio, se não me engano, a gente estava elogiando muito o mosaico que a gente fez contra o Bahia na Copa do Brasil, né? E a gente teve, de fato, um mosaico muito bonito contra o Bahia, um mosaico muito bonito contra o Bolívar na própria Libertadores. E não teve esse tipo de organização e festa e tal, por parte das organizadas nesse jogo. E eu não sei, é uma sensação muito estranha, porque, assim, é óbvio que isso chega muito perto de virar uma teoria da conspiração e tal, mas a sensação é de que, tipo, de uma espécie de derrotismo vindo da própria festa que as organizadas propõem pro jogo, prévio, entende? Eu não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas tipo, a Eu gente não consegui teve entender. essa festa por mata-mata que a gente vinha tendo assim em outros jogos. E assim, eu acho que essa crítica que tem sido feita em relação à torcida é válida, eu vejo acontecer em outras situações, mas é muito mais comum no brasileiro. A torcida costuma se fazer presente em mata-mata, costuma se fazer presente em Libertadores. E eu achei, tipo assim, honestamente muito estranho, porque a gente vinha dos últimos dois mata-matas de mosaicos e festas assim muito bonitas, sabe? E a gente não teve essa organização e da mesma forma a gente não teve uma presença de canto da torcida ao longo do jogo. A gente, foi o que eu falei, a gente foi engolido pela torcida do Penharol. Então, são as duas coisas meio que somadas, assim, me parece. Sei lá, eu não sei se tem muito uma teoria no que eu tô falando, mas é mais um sentimento, eu diria, assim, entende? Eu acho que pra mim é muito mais uma questão de organização, honestamente. Eu não entendo como é que funciona a questão do mosaico, se é uma coisa que só parte da torcida ou se é uma coisa que tem um paralelo com o clube também. Porque, enfim, porque o mosaico é unificado, né? Enquanto na Sim, arquibancada, na sim. questão das organizadas, não o problema, nosso problema é esse. Então tem várias baterias tocando em ritmos completamente diferentes. Então acho que faz completamente sentido que quando você vai vir disputar com uma bateria unificada da torcida visitante contra, tipo, sei lá, três baterias, tipo, no setor norte. É muito mais provável que você consiga ter uma unidade sonora vindo de quem Sim, tem uma unidade, sabe? Em vez de, tipo, três núcleos ali completamente perdidos. E, enfim, porque isso afeta, né? Porque é aquela questão. O que vem da norte tem que ressoar pela leste, principalmente, né? Pela oeste a gente não espera tanto. Pra poder chegar na sul. Pra a poder gente tem, gerar algum efeito. a gente tem organizadas hoje na Sul também a Falange, a Fla Roots, tem outras, mas Sim, de mas tem fato que o estar cantando a principal mesma vem da coisa. Norte. Sim, o principal vem da Norte. Mas, cara, assim, sei lá, é bizarro. E, tipo, fazendo a transição pro campo, Alex, a não ser que Não, você queira falar um eu negócio. preciso pontuar, não, preciso pontuar. Fala, fala, Porque fala. assim, a norte é a norte, tá ligado? Então, tipo assim, se tiver uma bateria na sul, ela tem que estar fazendo o que a norte tá fazendo. Então tem que chegar o que tá vindo da norte na sul. Então, assim, se a sul tá tocando um outro ritmo também, ela não tá favorecendo em nada essa rolê, tá ligado? Então, assim, é péssimo pra você ter unidade, não. Tipo, tem uma bateria na sul. Tipo, acho que talvez meio que até piora, na verdade, não ajuda em nada, porque a galera que tá na leste fica até mais confusa, tá ligado?
Enfim, Eu acho que eu discordo um pouco em relação a isso. Eu acho que antes de ter organizadas na Sul, era pior de chegar, porque, tipo assim, é óbvio que a Sul tem que estar seguindo o que a Norte puxou. Mas, se você tem que fazer isso só com a torcida, vamos dizer assim, comum, não é só com o torcedor comum, sem ter a torcida organizada ali, isso acaba morrendo muito mais fácil, é muito mais difícil de organizar e tal. Eu acho que você ter a não, bateria pra acompanhar ajuda muito, tá ligado? Você ter a claro, claro. organizada ali pra você conseguir manter. Mas enfim, não foi o que aconteceu nesse jogo. Tô falando assim, no geral, Sim. eu acho que melhorou o fato de ter organizadas na Sul também. Ah, Mas mas nesse só, jogo. mas só vale se realmente fizesse esse processo de, tipo, acompanhar o que tá vindo da norte. Se for outra coisa, aí realmente eu acho bem pointless. Mas sim, Sim, e, se ele faz esse caminho, eu acho que é justo. não, assim, fazendo a transição pro campo, é uma via de mão dupla. Porque, por um lado, também, o que a gente viu em campo, com o tempo, você, cara, o que for acontecendo durante o jogo, você vai perdendo qualquer vontade também de cantar, de qualquer coisa. Aí você vai ter momentos que você fala, putz, mas eu preciso apoiar o time de qualquer jeito. Aí você vai voltar a cantar e tal. E aí você vê também que é uma via de mão dupla no outro sentido, né? Óbvio, é uma via de mão dupla nos dois sentidos, olha só que óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no momento em que a torcida conseguia ter algum tipo de organização e cantar um pouco mais forte no jogo, eram momentos que o time crescia um pouco no jogo. Mas isso era muito pequeno pro quadro geral, sabe? Não tinha constância, não tinha força necessária. Porque o time não E crescia em campo o suficiente, tá ligado? Tipo. é o que eu tô falando, é uma via de mão dupla. A torcida conseguia crescer, o time crescia, a torcida crescia, só que não se retroalimentava bastante. E aí, ao mesmo tempo, tem isso, sabe? Você vai ficando também desanimado de ver 90 minutos em que você tá perdendo pro Penharol, você sabe que decidir fora é quase pena de morte e tal, toda a freguesia histórica que a gente já falou e tal, e o time, por mais que tenha produzido, né? Tenha tido posse de bola, tenha produzido algumas chances de gol, o time estava abaixo, claramente estava abaixo, qualquer um conseguia ver que estava abaixo. E por um motivo, Alex, agora fazendo transição de vez para o campo, a não ser que você queira me cortar, é sua última chance, não, beleza? Não, não, É, pode ir, pode ir. por um motivo que era muito óbvio. Assim, muito óbvio. Assim, extremamente óbvio. Eu não vou nem falar o quão óbvio era, Alex. Esse motivo que o, o, o Tite, em entrevista pós-jogo, foi falar, né, que depois de acontecido, todas as possibilidades levantadas são válidas, poderiam ter sido melhores, não sei o quê. Mas, cara, todo mundo, antes de começar o jogo, quando saiu a escalação, todos os torcedores com quem eu falei, absolutamente todos os torcedores, estavam de acordo que não fazia nenhum sentido o senhor Adenor Bach tirar o Léo Ortiz do time. E aí, o que acontece no jogo é que o meio-campo inteiro do Flamengo tem uma atuação horrível. Acho que tá entre os piores jogos individualmente de todos os três, né? Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, pelo Flamengo. Assim, foi um desastre total. E em algum grau, Alex, assim, o campo fala, a bola pune. Uma dessas frases o Tite gosta, sei lá, muito de usar, né? Que o campo fala. E a outra é que a bola pune. Assim, não deixa para mim de soar irônico que é num lance do Pulgar que acontece o gol da classificação. O gol da classificação. Não foi o gol do jogo, foi o gol da classificação do Penharol. Porque o Tite decidiu, por nenhum motivo, tirar o Léo Ortiz do time, a não ser pelo fato de que ele é um zagueiro jogando de volante e é o melhor volante do time na temporada. Assim, isso acho que é outro motivo que me deixou muito bolado durante o jogo, porque era óbvio, todo mundo viu, era, assim, segundo alguns dizem, óbvio, ululante, mas o Tite ainda tem a capacidade de na sua coletiva pós-jogo, dizer que depois da situação ocorrida é fácil dizer isso, não sei o que lá, sendo que, tipo, toda a torcida viu isso antes do jogo. Ninguém viu isso depois do jogo. Só o Tite. Não faz sentido nenhuma consequência. O Léo Tite vem sendo um dos nossos melhores jogadores. Continua sendo depois dessa situação dele não ser escalado e tal. E assim, isso não é nenhuma crítica ferrenha ao Pulgar, tá? Não vamos distorcer isso. Eu acho o Pulgar um bom jogador. Eu acho até que, assim, honestamente, eu teria ido com Ortiz e Pulgar. Eu não sei porque, enfim, isso já entra em outro tópico, eu não sei porque o De La Cruz voltando de lesão tinha que ser titular. Mas, isso aí eu acho que eram opções que você podia ter no meio de campo. Mas o Ortiz, assim como o Gerson, assim como antes da lesão era o Luiz Araújo, e assim como antes da sua lesão era o Pedro, tem que estar no time titular.
Porque são os melhores jogadores da nossa temporada, são os jogadores mais constantes. O Léo Ortiz, todo santo jogo, jogando como volante, produz chances claras de gol. Então, cara, é muito bizarro, assim. É muito bizarro que ele tenha escolhido tirar o Ortiz e não deixa de ser irônico. Honestamente, não deixa de ser irônico que é num lance do Pulgar que se origina, né? Num erro individual do Pulgar que se origina o gol do Penharol, quando o Tite faz essa opção de, não, o Pulgar é o nosso volante, né? O nosso jogador da posição, então ele vai ter a prioridade e o Ortiz vai pro banco. Então, tipo, sei lá. Pra mim é muito claro que essa eliminação tá diretamente na conta do Tite. Tem gente que vai colocar, é jogador sem disposição, é acomodado, não sei o quê, vão trazer outras questões. É culpa da diretoria, isso eu concordo, mas pra mim é muito direta a culpa do Tite, a mão do Tite, o dedo do Tite, o que você quiser do Tite nessa eliminação. Guilherme, honestamente, eu acho assim. Eu sabia que você ia falar sobre o que você falou, mas, tipo, nossa, eu acho que você botou muito peso no Ortiz, cara. Puta merda, sério. O trabalho é ruim, cara. Tipo, não é, pô, a gente não perdeu porque o Ortiz estava no banco, a gente perdeu porque o trabalho é horroroso. Porque o trabalho não tem nada. Não é porque, tipo, o Ortiz não jogou. A gente ganhou jogos sem o Ortiz, tá ligado? Claro que ele precisava estar em campo, era óbvio que sim. Mas, tipo, porque o trabalho era uma merda. Não tem, o trabalho não tinha nada. O trabalho do Tite chegou num ponto onde não tinha mais nada. Não é porque um jogador não, é porque ele é incapaz de fazer qualquer jogador render no esquema que ele tá forçando o time titular a jogar. E a gente vai até falar sobre isso no jogo contra o Grêmio, que é uma coisa meio diferente e tal. Mas o jeito que ele quer que o time jogasse não existe, tá ligado? Não tinha nada. Com Ortiz em campo, sem Ortiz em campo, não faz diferença, porque o trabalho não existe, porque o trabalho não tem nada. O trabalho é botar a bola em aceleração, e aí se não conseguir gerar o espaço na aceleração, vai ficar fazendo aquela circulação tosca de um lado pro outro, aquela de um lado pro outro, de um lado pro outro, e vai cruzar a bola em algum momento para um jogador que não consegue cabecear a bola. Seja o Gabigol com seu 1,78, seja o Carlinhos com seu 1,95, mas que é incapaz de cabecear uma bola, ou seja o Bruno Henrique que não consegue atuar dentro da área do jeito que o Tite quer que faça, porque ele não é o Pedro. Porque o Tite não é incapaz de fazer o time jogar sem ter o Pedro. Entende? Então, assim, eu percebo que você botou muito essa coisa do Ortiz no banco, se esse problema. Cara, pra mim, o Ortiz ser banco é o menor dos problemas. O maior dos problemas é que o time não tem nada. O time não Cara, tinha nada. a nível de temporada, sim. A nível desse jogo, velho, foi um erro individual do Pulgar, que gerou o gol do Penharol. Não, Logo no tudo início do bem. jogo, e a gente passou o confronto todo tendo que jogar contra um Penharol recuado, com um resultado e regulamento embaixo do braço. Um Não, erro de justo. escalação. Um erro de Eu não tô dizendo escalação, que não. entende? Eu não tô dizendo que não é. Eu só tô dizendo que assim, apesar disso, simplesmente o time não tem nada, tá ligado? É essa Não, parte eu que. concordo. O trabalho era péssimo já vinha sendo péssimo, mas eu acho que, tipo assim, você tem poucos jogadores que estão conseguindo jogar bem dentro desse trabalho péssimo. E aí você tira um deles e, tipo, você tira o seu melhor jogador do meio campo, porque o Gerson, apesar de ser o nosso melhor jogador na temporada, o Tite insiste que ele não jogue no meio de campo, né? Ou insistia que ele Sim. não jogasse no meio de campo, porque agora ele foi demitido. Mas É. mas o Ortiz era o nosso melhor jogador de meio de campo, ele tira o Ortiz, o nosso meio de campo tem uma das piores atuações, talvez da temporada, talvez até demais do que dessa temporada. Assim, uma atuação horrível do nosso meio de campo. Não foi só o Pulgar. O Arrascaeta teve uma atuação horrível, o Judão teve uma atuação horrível. E eu acho que não deixa de ser irônico, Alex. Assim, honestamente, eu acho que não deixa de ser irônico. Você tira o melhor jogador do seu meio de campo, e o seu meio de campo não consegue produzir nada, tem um jogo horrível, abaixo do que pode ter individualmente, todos os três jogadores, e um erro individual do jogador que assume a posição desse que foi barrado, gera o gol da classificação, entende? Então, assim, eu concordo com a Sim. parte do trabalho ser horrível, mas eu coloco muito peso ainda nessa má escalação do Tite. Não, justo. É só porque toda vez que eu puder falar sobre como esse trabalho não tinha nada, e que, tipo, honestamente, qualquer pessoa que tenha a pachorra de defender é, de alguma forma esse trabalho que realmente, cara, assim, é impressionante como em um ano. Eu tenho uma máxima, Guilherme, eu nunca te falei sobre isso. Eu escrevi algumas.
paradinhas a respeito de o que isso dá pra fazer em determinado tempo, sabe? Então, o que se pode se construir durante um semestre, me referindo à faculdade, ou em um mês, né? Me referindo a uma relação que já passou. O que se dá pra não construir em um ano? É o trabalho do Tite. E para mim isso precisa ser muito destacado porque, tipo, tem muita gente que travestido de algum sentido honesto, vai querer dizer assim, mas o trabalho do Tite tinha isso, porque o trabalho do Tite tinha aquilo, porque tinha tal aproveitamento, porque não sei o que, não sei o que lá, porque o Flamengo estava no top 4, estava vivo até 4 dias atrás, não, 4 dias não, já tem quase uma semana. Até, sei lá, 6 dias atrás, tipo, ainda estava vivo em 3 competições e tal, porque em tese pra alguma galera, o Flamengo ainda tava vivo no Brasileirão, sendo que a gente meio que ainda. A gente diminuiu um pouquinho a distância pro Botafogo, que eles empataram no final de semana. Ainda assim, não parece que a gente tá próximo do Botafogo. Esquece Mas, enfim. Botafogo, Alex. Esquece Botafogo. Tudo bem. Mas assim, porque tá na liderança, então eu tô falando por conta disso. Mas sim, de fato, não dá pra considerar. Café com leite. Mas. Zicamos, Mas. Botafogo vai ser campeão, pronto. Nossa, assim, eu tenho que estar com muita força pra conseguir zicar e o Botafogo ser campeão, porque, meu Deus do céu, que time alérgico. Mas o que acontece, de verdade, é o seguinte. Insistiu. Insisti, tô dobrando a aposta. O que acontece é o seguinte: tinha um ano e parecia que tinha um dia. E isso é a parte mais revoltante. Porque tem gente que vai virar e vai falar: não, porque tinha um monte de coisa aí. Não tinha nada. Não Tem que tinha dar tempo ao nada. técnico. Tem que dar Não tempo ao tinha técnico. nada. Então, assim, a gente vê o Arrascaeta que vai muito mal, e aí vem a torcida também ser meio lunática, dizendo que, tipo, o Arrascaeta entregou o jogo porque ele é torcedor do Penharol. É Gente, viagem. calma Foi esquema de aí. aposta, Alex. Tá muito claro. Brother do Paquetá. É. Então, Arrasqueta. Arrascaeta. É. Mas assim, tipo, é um delírio, tá ligado? Ele tá mal porque gente, ele é um jogador que está desde 2019 sem um reserva. Ele se machuca, volta e volta já jogando titular porque não tem opção. A mesma coisa com o De La Cruz, que mais uma vez, e a gente vai falar sobre, a gente já falou sobre isso. O Cebolinha voltou antecipadamente. O que aconteceu com ele? Machucou. E a gente tem isso com frequência acontecendo no Flamengo. E E a gente quer que esperar que o jogador vai conseguir performar bem num contexto que não é nada favorável fisicamente. Porque assim, a gente vai falar, a gente não quer que o jogador do Flamengo seja prioritariamente focado no físico. Só que é um esporte, então sim, depende do físico. Não pode ser a única coisa do jogo de um time. Mas o físico não é também irrelevante. Porque é um esporte, afinal de contas. É, Então, assim, querer que esses caras performem bem, sendo que eles claramente não estão bem fisicamente, também é uma loucura. Fala aí, assim, Guilherme. Alex, eu diria que o esporte intensifica isso, mas eu diria até de forma mais geral, cara. Qualquer ofício que você não esteja bem, tá ligado? Fisicamente ou questão de saúde, você não vai conseguir performar à altura da sua capacidade. É meio que óbvio isso, sabe? Então, tipo, é brigar com o óbvio. De novo, é brigar com o óbvio. E o Tite briga muito com o óbvio. É comum. Foi comum no trabalho dele no Flamengo. Como foi comum também no trabalho dele na seleção. Brigar com certas coisas que são óbvias. E isso da volta antecipada, a gente vem falando há muito tempo. Assim, eu acho que literalmente desde maio que a gente vem falando isso, Alex. Porque teve uma volta antecipada do Arrascaeta, quando o Lohan vinha numa fase boa. Depois tivemos voltas antecipadas do Cebolinha, que acaba se machucando. Aí a gente teve volta antecipada também, por que não? Do Pedro, que acaba gerando uma lesão mais séria. Foi um acidente de trabalho e tal. Sim, mas você tá agindo com um método que ele tá produzindo risco. Tá? E é claro que ele está produzindo risco. A gente vem falando sobre isso há muito tempo. E não só risco físico para os atletas, o que por si só já deveria fazer você mudar esse método, mas risco esportivo para o clube. Porque o De La Cruz fez 2 jogos, por exemplo, assim, usando o De La Cruz de exemplo, mas fez 2 jogos muito abaixo. A gente sabe que ele pode produzir mais, mas ele não está bem fisicamente. É claro que ele não está bem fisicamente. Então, tipo assim, tem epidemia de lesão e tal, mas e a culpa da preparação física nisso? E a culpa da sua gestão de vestiário, que é tão bem falada,
mas que você tá sempre tendo que pegar o jogador direto do DM e colocar dentro de campo. Você não consegue ter um mínimo de transição. Então, sei lá, eu acho que são alguns pontos que já vinham sendo claros há meses a fio, e que são sempre contextualizados para ser defendidos, mas nunca são olhados em conjunto, sabe? São sempre as coisas olhadas como casos individuais, e não são casos individuais. E eu não sei se tem mais alguma coisa que você quer dizer sobre esse jogo, ou se eu posso passar para o último ponto que eu tenho particularmente sobre Não, esse jogo. é só realmente trazer um lado mais positivo dessa parada mesmo. Então vai firme. É, um lado bom. O que vem sendo o lado bom jogo após jogo, após jogo, após jogo, após jogo, após jogo, nos, sei lá, 50 jogos a gente já tem nessa temporada? Deve ser, porque o Gerson deve ter até mais que isso. Foi o Ah, é. Gerson. Porque, assim, lado bom com um lado ruim também, Alex. Porque, já disse, repito, faço questão de repetir, sempre repetirei. Sou muito fã do Everton Ribeiro. E o Gerson Ribeiro atacou novamente, principalmente no primeiro tempo, né, desse jogo contra o Penharol, onde o Gerson, né, a gente citou que o meio-campo todo estava muito abaixo, estava muito mal. O Gerson era desses jogadores de meio, apesar de não estar jogando no meio. O único que estava bem, ele era quem mais produzia chances pro time e tal, mas ele tem uma chance de gol e não consegue fazer o gol, sabe? Eu não tô colocando de forma nenhuma, por favor, ninguém tente, ninguém ouse tentar distorcer para eu estar culpando o Gerson pela nossa desclassificação, algo do tipo. Eu estou só dizendo que é um ponto em comum que eu venho notando há algum tempo, eu já tinha falado isso até no jogo contra o Bahia e tal, mas o Gerson, ele vem me lembrando do Everton Ribeiro nesse sentido, de ser o motor do time que está sempre produzindo, mas em algumas situações que ele precisa ser mais decisivo, no caso do Everton Ribeiro a gente brincava, né, com o chute de pompom e tal, e o Gerson ele tem, não necessariamente no chute de pompom, mas ele tem tido essa semelhança, sabe, em não conseguir definir certas situações, apesar de em muitos momentos ele ser o melhor em campo, sabe, então essa é uma similaridade que a gente tem notado, mas que não deixa de também depor a respeito do quão constante ele vem sendo na temporada e do quão constantemente ele vem sendo o melhor nos jogos, né? E assim, eu lembrei que tem uma coisa que a gente também não falou, mas que eu falei do meio de campo muito, mas é o que o Alex falou. O trabalho do técnico era muito abaixo. Então a gente viu, por exemplo, estreantes como o Alexandre, o Plata, que tiveram boas estreias, a gente teve boas esperanças para eles, já não conseguirem ter continuidade de jogos bons. A gente viu. Outra coisa que me chamou a atenção nesse jogo também, que estava muito abaixo, foram os laterais, porque eu tava tipo, meu Deus, eu não sei por que ele foi com o Varela. Podia ir com o Wesley, o Varela tá horrível. Aí sai o Varela entre o Wesley, eu tô tipo, por que ele tirou o Varela? Bota o Varela de volta, o Wesley tá horrível. E tipo, quando você vai vendo que o time todo não rende, é isso, sabe? É o trabalho do técnico que não consegue fazer ninguém render. Mas, É. assim, da minha parte, eu acho que eu passo esse jogo do Penharol. Não aguento mais É, pensar sobre ele. Não sei você, Alex. eu só diria que a respeito disso é uma coisa que eu já tinha falado e eu insisto. O Tite, nessa jornada dele pelo Flamengo, que graças a Deus, mais uma vez, preciso dizer, se encerrou. Ele foi um técnico que não conseguiu fazer uma coisa que é muito básica de bons trabalhos, que é fazer com que melhorar jogadores. A gente não tem nenhum jogador nesse elenco que a gente olha pra ele e fala assim: olha, o Tite melhorou esse jogador, ele transformou esse jogador, fez esse jogador ser melhor. Você poderia dizer que talvez fosse o caso do Luiz Araújo, mas, pô, eu acho que é mais fácil dizer que a situação do Luiz Araújo estava mais pra acontecer do que necessariamente porque o Tite fez isso acontecer, sabe? Porque na verdade ele só era um pontinho que, tipo, começou a jogar bem. E talvez tenha mais. Talvez dê pra dizer que é porque. O esquema do Tite favorecia o estilo de jogo dele, mas eu não acho que ele é um cara que ele está limitado a esse esqueminha do Tite de velocidade Concordo. e verticalidade. Então, tipo, nem isso dá pra dizer. Eu acho que dá pra esperar até mais do Luiz Araújo em algum contexto mais pausado, um pouco mais, tipo, cadenciado Eu e, também tipo, acho. que explore ele como segundo atacante, que ele mostrou que ele consegue fazer bem, inclusive. Então, enfim. Eu gostaria de ver ele mais como segundo atacante também. Eu acho que essa ideia dele como ponta burro e tal é um pouco, assim, me parece subvalorizar um pouco ele. Eu acho que ele é capaz de render de outras formas também. E Mas, assim, só pra concluir, ah, e no segundo jogo? A gente tem alguma coisa pra falar? Eu não sinto que ah, eu tenho, honestamente.
tem uma coisa muito importante pra falar. O Flamengo Pode não falar. vencia no Uruguai há 29 anos. Continua sem vencer. Mas assim, não era isso que eu ia falar, não. O que eu ia falar, o que eu ia Pô, falar é seria que ser o ótimo. Tite. Que é? Seria ótimo. Seria ótimo. Essa, tipo... Ah, tá. Não, o que eu ia falar tem a ver com isso também. Óbvio. Mas é que o Tite falou após o primeiro jogo. Assim, eu tô falando do segundo jogo, Alex. Mas ele falou após o primeiro jogo que o Flamengo ia criar metade das chances e ia fazer gol. E que ele podia ser cobrado. Então eu estou aqui cobrando o Tite, porque quando o cara fala que ele pode ser cobrado, pode me cobrar, ele tem que aceitar ser cobrado também. E quando ele vai dar entrevista no outro jogo, ele começa a falar que não prometeu, que ele projetou, que ele não é futurista, que ele botou a responsabilidade, mas fica fugindo da responsabilidade, né? E acho que a gente já teve experiência com isso na Copa do Mundo, muita gente critica ele entrar rápido no vestiário depois da derrota e tal. É, no, o gol que o Brasil toma nos acréscimos, Alex, agora eu fiquei em dúvida se foi nos acréscimos ou se foi nos minutos finais da Foi minutos prorrogação. finais, eu acho. Não foi acréscimos, não. Mas enfim, Eu e ele acho. já tinha tido essa questão, mas aí ele começa a falar, talvez tivesse mais efetividade, mais repertório, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele falou. E o cara que coloca isso na mesa, né? E coloca dessa forma, tem que bancar. Eu só acho isso, tá? Porque o cara fala, a gente vai criar metade e vai fazer o gol. Tem que criar metade e fazer o gol. Pode até criar o dobro, mas tem que fazer o gol. Entende? Então, e fala, pode me cobrar? Eu acho que a gente tem todo o direito de cobrar mesmo. Porque, assim, é pífio. É o que o Alex falou, é pífio o trabalho do Tite. Já vinha sendo pífio e esse jogo culminou, cara, em 180 minutos. Eu sei que tem toda a questão da freguesia que a gente falou e tal, mas em 180 minutos a gente não conseguir fazer um gol, sei lá, é uma situação honestamente desgastante, Alex, como torcedor. Mas posso falar de algo bom, Definitivamente. Alex? Posso falar de algo bom? Pode. O Tite foi Pode. demitido. Não, mentira, não era isso não. Não, não era isso não. Mas você falou que o Tite não conseguiu melhorar nenhum jogador ao longo da sua estadia no Flamengo. Mas acho que a gente tem um jogador que nos últimos jogos conseguiu demonstrar. Ah, você achou que ia falar de outra coisa boa, mas eu ia realmente pular É. isso, tá, Alex? Ah, ok. Mas Não, pode ser então. a gente conseguiu demonstrar, acho que a gente pode deixar isso até pro final, com palpite, projeções e tal. Acho que talvez faça Ok. mais sentido. Mas o Matheus Gonçalves, cara, teve talvez sua melhor sequência no time profissional do Flamengo nesses últimos 3 jogos. Ele faz um jogo muito bom, é o melhor em campo contra o Grêmio, apesar da derrota. Ele entra e foi um jogador dos que mais produziu contra o Peñarol, honestamente, apesar do empate. E ele, depois, contra o Atlético Paranaense também, pelo brasileiro, ele é titular, né? E ele também faz um primeiro tempo. Ele foi o melhor jogador em campo para mim no primeiro tempo também desse jogo. Eu acho que no segundo tempo ele caiu um pouco, cansou. Mas assim, uma sequência muito boa de jogos. Talvez a partida contra o Grêmio tenha sido a melhor partida dele pelo Flamengo. Mas com certeza eu acho que essa é a melhor sequência dele. Então, assim, é uma raridade acontecendo, né, Alex? Talvez já, assim, um foreshadow, como você gosta de dizer, né? Talvez já prevendo que o nosso futuro técnico interino viria da base, esse jogador da base consegue crescer num trabalho que não estava fazendo ninguém crescer, e muito menos os jogadores da base, né? Eu acho que tem muito o que você falou hoje de manhã, que era a respeito da confiança que ele pode ter recebido com tendo participado do título mundial, com os outros meninos e tal. Acho que talvez possa ter muito mais a ver com isso necessariamente do que qualquer outra Uhum, coisa, sabe? sim. Assim, sobre a questão do Matheus Gonçalves, eu acho que é importante dizer que, tipo, ele só teve a oportunidade de entrar e tentar ser um pouco importante, né, no jogo contra o, Penharol. o Peñarol, porque o Tite decidiu que ia cagar na cabeça do Brasileirão. E, claro, precisava cagar mesmo na cabeça do Brasileirão, porque, tipo, ele já tinha enfiado a nossa classificação em algum lugar muito difícil de só bater. Então, o que aconteceu foi o seguinte: vamos botar a molecada pra jogar
O time principal, quem vai começar o jogo contra o Penharol, vai pro Rio, vai lá descansar e se preparar lá e não vai jogar. Então o que aconteceu? Botamos uma molecada lá pra jogar e foi provavelmente a melhor partida do Flamengo nos últimos 2 meses. É assim, eu digo não necessariamente porque foi o melhor performance do Flamengo, mas foi tipo onde a gente viu as melhores coisas potencialmente acontecendo. E levando em consideração que a gente tá falando de um time que estava jogando com, sei lá, quase que 80% do time sendo base, a gente viu o Matheus Gonçalves, é, o Lohan, é, Everton, Clayton e Wesley jogando muita bola, mas não só eles, dá pra dizer que a gente teve tipo uma boa partida do Alan. A gente viu o Alcaraz sendo útil, embora não abaixo desses nomes do meio-campo que dá pra dizer que foram o grande brilho do time como um todo. A Uhum. gente viu um time que se aproximava muito, era bem bizarro perceber que tipo, os meias que eram pelo lado, que seria o caso do Matheus Gonçalves pela direita, eu acho que foi o Lohan pela esquerda ou foi o Alcaraz? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que o Alcaraz estava mais centralizado. Então, o Lohan pela esquerda, e você via que eles estavam perto com muita frequência. Então, tipo, era o que a gente normalmente. Eu e você falamos muito sobre a aproximação dos caras que vêm né, Sim. das extremidades, se Everton concentrando Ribeiro e no meio. Arrascaeta, né? Matheus Gonçalves e Lohan ali. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente viu coisa muito positiva, só que a gente contou com várias infelicidades, né? Teve um pouco de azar, teve um pouco Imprudência. de imprudência. Eu acho. Te Teve uma salvei. frase que eu trouxe. Não, não, eu não ia falar essa frase, não. Eu tava pensando numa oportunidade. Tem uma frase que eu trouxe aqui pra poder pensar, ilustrar um pouco do que foi o caso do Carlinhos, que a gente vai falar sobre, mas que acho que ela pode ser adaptada pro que é o Flamengo, de forma geral, que é o azar acompanha os incompetentes. E como o Tite é incompetente, o azar acompanha ele. E aí a gente vai ver um time que vai tomar 3 gols com dois sendo meio questionáveis na atuação do goleiro, né? E depois um cara que ele bota pra ser titular no time sendo expulso de forma muito injusta, mas também imbecil, né? Dá pra dizer claramente que você vê o lance do Carlinhos, ele definitivamente não era pra ser expulso, mas ele também foi burro. Então assim, e aí acompanha o fato do que o Tite tem escolhas ruins e o azar vem junto com isso. É, É, enfim, e aí a gente pode falar. O Matheus Gonçalves vai muito bem. A gente tem o Matheus é, Cunha. Cunha sendo bem questionável, você pode falar um pouco sobre isso. E aí você propôs uma brincadeira com o Matheus, filho do Tite. Dá pra dizer assim que uma teoria que a gente chegou, eu cheguei, né, por conta desse na pauta aqui, é que talvez o filho do Tite estivesse sabotando o trabalho do Tite. Mas a gente pode elaborar isso melhor depois. Vai, Guilherme. Não, eu nem sei se eu te interrompi pra falar alguma coisa específica, mas vou então falar sobre essa questão do Matheus Cunha, que ele foi muito questionado, né? Por esses gols que a gente tomou contra o Grêmio. De fato, a gente até parou pra. A gente tava nessa indecisão. Foi culpa, não foi? Vamos dar uma olhada. A gente parou pra ver os gols aqui antes de começar a gravar. E a gente consegue entender que houveram falhas, sim, do Matheus Cunha ali. E, e que a gente consegue entender de onde vem essa crítica da torcida. Ao mesmo tempo, é, é o que a gente falou, foram algumas infelicidades, assim, tem uma bola que desvia ali, tem essa expulsão do Carlinhos, é um jogo que a gente tá com um time C, eu diria, não é nem o time B mais, já é o time C, né, levando em conta lesões, levando em conta, enfim, tudo. Então, tipo, se você parar pra pensar nisso, o resultado em si, acho que até era um tanto quanto esperado, mas o que surpreende foi a atuação, porque esse time C acabou jogando melhor, como o Alex disse, melhor do que o time A vinha jogando, né? Ou talvez o time B, porque o time A já tá todo no departamento médico. É. Mas assim, eu só queria acrescentar em relação ao Carlinhos, que não foi só o lance da expulsão, mas ele perde um gol também, né? Contra o Grêmio, quando ainda tava 1-1 o jogo, se eu não me engano. E que, cara, assim, não tem como perder, tá ligado? Não pode, você não pode perder ali. Mas, de novo, eu não acho que seja culpa exclusiva do Carlinhos, nem nada do tipo. Eu acho que essa teoria o Alex pode explorar um pouco, assim, porque
se não foi culpa do Tite, se o Tite viajou, né? E a gente teve esse jogo com aproximação, esse jogo bom e tal, se não foi culpa do Tite, então de quem pode ser a culpa desse trabalho pífio, né, Alex? Então, eu não vou me estender muito nisso, mas muita gente que acompanha no nas opções adjacentes ao Twitter tem comentado sobre o fato de que talvez o Tite estivesse preparando o filho dele pra assumir como técnico eventualmente, né? Até o meu pai hoje virou pra mim e falou assim: Mas é muito estranho, né? Esse o filho dele tá ali na beira do campo falando, interagindo com os jogadores e o Tite sentado e tal. A transmissão destacou isso. E fica aquele clima muito esquisito e tudo mais. E aí, tipo, você vê o time principal volta pro Rio se preparar para o jogo importante da temporada e quem vai pro Rio para poder preparar o time principal é o filho do Tite. E aí, o Tite implementa um jogo que é muito diferente do jogo que ele estava implementando na no resto da temporada. Tu fica muito confuso, eu acho confuso, sabe? Tipo, e assim, e essa teoria de que ele pode estar preparando o filho dele pra ser o técnico e tal, eu não consigo duvidar disso, tá ligado? Aí eu só não sei se eu acho que se é delírio demais achar que realmente, tipo, eles têm visões de jogo de futebol diferente e o Tite tá só realmente se dobrando pra caramba porque ele quer muito que o filho dele dê certo, tá ligado? E aí ele tá tipo, se você acha que é isso aí, filhão, vamos fazer isso daí e tal, e fé. E eu não sei, tá ligado? Mas é estranho, no mínimo é Não. estranho. Assim, eu acho que isso já cai muito pra teoria da conspiração e tal. Particularmente, eu só. Assim, eu acho que eu sempre repito isso, assim, como uma espécie de máxima nesse podcast, né, Alex? Eu acredito muito no poder da incompetência. Então, acho que a gente não precisa de explicações mais profundas para certas coisas. A incompetência é capaz, tá? A incompetência é capaz. Mas, não deixa de ser engraçado, né? O time titular todo fica e quem fica para treinar, assim, não vamos também, assim, passar a fake news, ficaram outros profissionais da comissão técnica, não foi só o filho do Tite, mas quem fica não é o técnico, assim, o filho dele e tal. Tipo, é uma situação estranha, mas que, cara, honestamente, eu acho que aí cai num ponto que você falou comigo um tempo atrás, que a gente cobra muito o Tite, ou cobrava muito o Tite, porque, enfim, ele vinha fazendo um trabalho péssimo, mas que tem pessoas acima dele que também fazem um trabalho péssimo, que a gente às vezes acaba não cobrando por não estarem diretamente envolvidos no tema que a gente está falando, mas nesse caso estão, porque não foi uma decisão do Tite fazer essa separação e dessa forma. Pelo menos não foi divulgado assim. Foi uma decisão conjunta do técnico com a diretoria, da comissão técnica com a diretoria. E que mostra, Alex, mais uma vez, eu acho, um planejamento muito ruim da diretoria, sabe? Eles decidiram naquela hora que aquela ia ser a decisão para aquela semana, não tem nenhum tipo de pensamento a longo prazo, não tem nada decidido previamente, é tudo feito de forma mal pensada, e o fato de a gente estar decidindo fora de casa já tem a ver com esse planejamento mal feito da diretoria. Porque, e aí eu quero até citar a referência, né, que a gente estava comentando também antes, que é esse texto publicado no jornal O Globo, né, do Martim Fernandes, de título Flamengo campeão carioca, em que ele ressalta que o Flamengo, na fase de grupos da Libertadores, poupou em 2 jogos porque quis ir titular para a decisão do Carioca contra o Nova Iguaçu, após ter ganhado o jogo de ida por 3-0, para jogar a volta no Maracanã. Tá, então o Flamengo priorizou esse jogo da final do Carioca em relação à fase de grupos da Libertadores. Conseguiu um empate e uma derrota na Libertadores, que obviamente influenciaram na sua classificação em segundo lugar do grupo, que definem quem vai decidir fora de casa, quem vai decidir em casa, no mata-mata. Então, assim, é uma bola de neve, sabe? Isso tá vindo do início do ano pra cá, tá vindo de outros anos pra cá. Porque essa campanha pífia do Flamengo na fase de grupos não começou agora. Já aconteceu em outros anos, sabe? E a gente citou, por exemplo, os resultados do juiz contra o Penharol em 2019, que a gente depois tem uma campanha que cresce muito no mata-mata, mas não necessariamente foi a melhor na fase de grupos. A gente, em 2022, a gente tem uma campanha um pouco melhor na fase de grupos, mas ano passado também a gente não tem uma campanha boa na fase de grupos. Então, tipo assim, é uma bola de neve, sabe, Alex? Vai se acumulando e é um planejamento muito mal feito, muito mal pensado e que não sabe o que priorizar. E aí que eu queria citar essa frase do texto do Martim Fernandes, que ele fala
que enquanto o Flamengo desprezar a Copa Libertadores expulsará o Flamengo. E, cara, eu não consigo concordar mais com isso, porque não é só sobre a Libertadores, eu penso muito isso sobre o brasileiro. Sabe por que o Botafogo, que inquestionavelmente tem menos camisa que a gente, inquestionavelmente era menos favorito que a gente pelo retrospecto recente até a temporada passada? Sabe por que o Botafogo tem crescido tanto? Porque eles priorizam o brasileiro, cara. Eles querem ganhar o brasileiro, eles têm um foco no brasileiro. E a gente não sabe o que a gente quer. O Flamengo é capaz de disputar as 3 competições? Sim. Acho que a gente sempre defende isso. Com o elenco que tem, a gente pode fazer uma gestão de elenco para disputar essas competições? Pode. Mas é preciso estabelecer prioridades, é preciso estabelecer um planejamento, e o Flamengo não consegue fazer isso. Isso vem antes do Tite e infelizmente continua depois do Tite, né? Então é bizarro, porque ele usa essa frase para Libertadores, mas eu penso muito isso sobre o brasileiro, porque o Flamengo era líder do brasileiro até decidir poupar o time inteiro contra o São Paulo. De lá para cá é decadência. Hoje a gente tá numa situação de brigar para não ficar na pré-Libertadores, sabe? Então, enquanto o Flamengo desprezar a Libertadores, desprezar o brasileiro, não soubesse planejar, se preparar para priorizar esses campeonatos, que são os 2 mais importantes, ele vai ser expulso desses campeonatos. E ele vai ser isso, o Flamengo campeão carioca. Então, sei lá, eu acho que tudo isso faz muito sentido num conjunto de trabalhos péssimos que vão desde a diretoria e culminam no técnico, que é mal escolhido, porque a montagem não condiz com a montagem do elenco. Enfim, acho que só escancara de novo, mais uma vez assim, um péssimo trabalho dessa diretoria, principalmente no departamento de futebol, né, Alex? É isso, cara. São prioridades tortas. O campeonato estadual é. Assim, gente, não por nada, mas é um estorvo. Um campeonato estadual no seu ano não vai fazer diferença nenhuma. Você querer argumentar eventualmente que você não, não teve um ano ruim porque você, de alguma forma, ganhou o campeonato carioca é uma piada. Então, assim, não vale de absolutamente nada. Ainda me surpreende um pouco como algumas pessoas, torcedores, mas também dirigentes, conseguem achar que significa alguma coisa. Não significa. Não significa. O Flamengo já passou do nível do campeonato estadual. Nem Porque por mais premiação que. tem, né? Nada. Porque por mais que talvez o futebol carioca esteja minimamente é, melhorando, assim, né? A gente vai dizer, o Botafogo disputando o Campeonato Brasileiro e tal, semifinal de Libertadores. E o Vasco jogando na semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense tá pior, embora tenha ganhado o Libertadores no ano passado e tal. Mas sim, você para pensar, você, tipo, até os rivais cariocas estão um pouco mais fortes. Ok, isso pouco importa. O campeonato continua sendo relevante. Porque continua sendo, além desses times, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Cabo Friense, Madureira, Bangu. E nada E, contra esses times que representam os bairros importantes, que representam uma cultura suburbana extremamente importante pro Rio de Janeiro e pro futebol carioca. Mas esportivamente, representam pouco, quase nada. E e, inclusive eles estão mais preocupados em ser mais relevante no cenário nacional do que no cenário estadual. Então, assim, é um estorvo, não vale a pena e é um erro de prioridade. eu acho que não é nem só pelo time, mas, cara, é uma escala simples, tá? O estadual vai ser menor que o nacional, que vai ser, em algum grau, menor que o continental, sabe? Eu acho que não tem como você negar isso, sabe? Você ganhar um nacional é acima de você ganhar um estadual. Então, tipo, é meio óbvio, sabe? É uma escala meio óbvia, eu diria, assim. Impressionante que seja tão difícil de compreender. E, cara, assim, a gente falou. Acho que, assim, a gente tem poucas coisas ainda pra falar, mas uma coisa que a gente não anotou, mas que eu tava. Queria puxar assim rapidinho só. É, você me fez pensar.
porque o Fluminense foi campeão da Libertadores ano passado, é, e ele pegou o chaveamento Olímpia, que tinha eliminado a gente, e fica essa sensação de que, tipo, o Flamengo tinha uma Libertadores um tanto quanto acessível ano passado e poderia ter, se fosse mais competente, poderia ter avançado, né? Poderia ter tido um confronto com o Fluminense, etc. E a gente tem uma situação parecida, em que a gente é eliminado agora pelo Penharol, que obviamente é uma camisa muito mais pesada do que o Olímpia, mas também a gente tem a sensação de que um Flamengo competente era para ser capaz de eliminar o Penharol. Eu não acho que a gente teria a mesma condição de tentar passar do Botafogo que a gente ano passado teria de tentar passar do Fluminense. Isso é meio bizarro, porque eu acredito mais no Flamengo do São Paulo passando do Fluminense no passado do que eu acreditaria no Flamengo do Tite passando do Botafogo esse ano, sabe? Num cenário em que esses confrontos acontecessem. Mas a gente tem de novo um time carioca sem tradição assim na competição, se tornando talvez o grande favorito a ganhar a competição, porque o Botafogo vem sendo um time melhor do que River, do que Penharol, do que Atlético Mineiro. E, sei lá, é um cenário meio bizarro, né, que a gente encontra, que o Flamengo paga pela própria incompetência, como vem pagando em diversas situações, né, Alex? E, sei lá, eu acho que o que eu tô querendo propor é se você tivesse uma projeçãozinha, assim, da minha parte, eu acho que o Botafogo talvez seja o grande favorito, e eu não tô falando isso exclusivamente pra zicar eles, embora um pouco também, mas eu acho que ainda vejo o River muito forte nessa Libertadores. Eu não sei, queria só rapidamente mesmo que você falasse o que tu acha desse prosseguimento desse campeonato que a gente não faz mais parte. Cara, eu jurava que você não ia me perguntar a respeito disso. Achei que você ia me perguntar a respeito dos Flamengo, não necessariamente um todo. Cara, assim, é, eu acho que o Botafogo tem, sei lá, 70% favorito pra jogar, pra passar do Penharol. É, eu ainda acho que ainda assim, tipo, tem um mundo bem claro onde o Penharol passa, que é onde o Penharol Sim, vai na camisa. Vai na sim, camisa de consigo verdade, tá enxergar, ligado? consigo enxergar. Não, porque assim, é inegável, assim, não é tentando desmerecer o Botafogo de verdade, embora às vezes a gente faça isso. Mas dessa vez não é. A camisa do Pearol é muito mais pesada que o Botafogo. Não É, existe assim, questionamento aí. eu preciso destacar que agora atualmente eu não tenho visto jogos do Botafogo, então eu não sei se o Botafogo tem jogado tão bem quanto vinha jogando antigamente. Eu tava até olhando recentemente a lista do Brasileirão, e aí eu vi que o último jogo do Botafogo foi esse empate e tal, então talvez seja esse início de momento meio suspeito deles, historicamente, que eles, pra onde eles caminham e tudo mais. Mas assim, eu acho que é seguro dizer que, tipo, talvez o Botafogo não esteja nesse exato momento no seu melhor momento, esportivamente falando. É, mas, ainda assim é favorito, mas eu acho que tem um mundo onde não passa. Eu acho que se chegar numa final, e eu acho que se chegar na final vai jogar contra o River, Sim, eu também acho que acho. o Botafogo. Cara, ainda mais se o jogo for no Monumental, eu acho que o Botafogo não ganha. Porque, cara, é o River do Gajardo voltando em casa. O River do Gajardo esteve a minutos de ganhar do melhor time do século no futebol brasileiro, e se bobear no século na América do Sul. Esteve a E minutos ele. de ganhar. Não, e ele se tornaria bicampeão consecutivo da Libertadores, tá? Porque Sim, ele tinha ganhado em 2018, em cima do então Boca. assim, eu acho de verdade que o River Plate nesse cenário ele seria tipo assim, uns 60% favorito de ser campeão da Libertadores contra o Botafogo. Ou contra o Penarol, Isso, né? Ou não. Contra qualquer um dos dois. cara, assim, não tô fazendo essa projeção porque, tipo, eu realmente acho que. Eu não quero que o Botafogo passe, mas eu acho que o Botafogo é muito mais favorito, né? Como eu falei, 70%. Então, Aham. tipo, tentar fazer uma projeção com o Penharol é mais difícil pra mim, porque não é uma coisa que tenho pensado muito. Mas eu acho que contra o Penharol talvez fosse um pouquinho mais equilibrado, mais porque eu acho que o Camisa. Penharol é mais maldoso pra jogar esse tipo de competição do que o Botafogo seria. É... E justamente tem a camisa. Uhum. Mas assim, eu acho que o overall, assim, né, no todo,
para essa próxima fase, que eu não falei da possibilidade de talvez um Atlético Mineiro e tal, mas eu acho que o River Plate é, sei lá, 55%, assim, dos quatro times envolvidos, eu diria que, não, 55% desses quatro não É seria, bizarro, tá? É seria bizarro, bizarro. é. Eu diria que seria provavelmente, sei lá, 30%? 30% 35%? por, uns 37, vai. Não, talvez 37 seja demais. Os 34% do River Plate ser campeão, assim, dos quatro. Uhum. É, então, assim, é algo a ser respeitado e meio que conta com a minha torcida, porque aí eu penso também que o River Plate sendo campeão esse ano, em 2025 o Flamengo vai pelo Tetra pra jogar Assim, contra o River Plate de novo. o lado Enfim, bom é que não tem mais ninguém da galerinha dos tri podendo ser tetra, né? meu Nós cunhado éramos. até falou isso comigo hoje, assim, tipo, pelo menos ninguém vai ser Tetra antes do Flamengo. Nesse Sim, ano, pelo menos. E não vai ser porque ano que vem. De ano que vem não passa, Guilherme. mas Tá assim, dito. eu vou ser bem sincero, Alex. Eu vejo o Botafogo numa situação muito perigosa agora. E virou um podcast sobre o Botafogo, tá? Porque, porque sim. Mas eu só quero fazer esse comentário, assim. Eu vejo o Botafogo numa situação muito perigosa. Porque eu vejo ele como possível favorito à Libertadores e como possível favorito ao Brasileiro. Mas eu vejo ele contra camisas pesadas. Na Libertadores, River e Peñarol. No Brasileiro, Palmeiras. É uma das camisas mais pesadas que você pode ter na sua cola no Brasileiro. Ele deixou o Palmeiras ficar um ponto só agora. O Botafogo só depende de si para ser campeão brasileiro. Eu acho que existe um mundo em que o Botafogo ganha os dois campeonatos, tá? Libertadores e Brasileiro. Mas a gente estava falando antes sobre estabelecer prioridades, sobre planejamento, etc. E eu sinto que o Botafogo está numa situação. E, de novo, não é querendo zicar, embora seja, tá? Mas o Botafogo está numa situação em que, tipo, talvez tentar tudo resulte em nada, sabe? Me dá um pouco de sensação. Pode ser que tentar tudo resulte em tudo. Também acho que a covardia às vezes não é recompensada. Mas eu acho que é algo que tem que ser bem pensado, bem planejado internamente. Se eu fosse torcedor do Botafogo nesse momento, eu estaria preocupado com como minha diretoria vai planejar minhas prioridades. Mas como eu não sou torcedor do Botafogo, eu estou preocupado com como a diretoria do Flamengo vai planejar as prioridades. Mas enfim, eu acho que o Botafogo está num cenário muito bom, mas também é um time que não ganha títulos há muito tempo, sabe? Então acho que, tipo, será que vale mais você garantir um título do que você tentar dois, sabe? Eu não sei, é um cenário. Eu tava refletindo sobre isso, por isso que eu quis trazer um pouco, mas eu consigo ver eles como favoritos em ambos os campeonatos, mas consigo ver o título escapando também, sabe? Em ambos tem situações onde esse título não chega. Então, sei lá, uma situação perigosa. É o que a gente falou, é preciso planejamento, é preciso saber priorizar. Mas falando sobre o Flamengo que não tá mais na Libertadores, ainda tá no Brasileiro e precisa priorizar o Brasileiro, embora tenha uma galera que falhar, foca nas Copas e tal. Já tinha uma galera que tava assim, e agora o título que a gente tem pra disputar na temporada é a Copa do Brasil, né, Alex? A gente pode até, de repente, falar sobre isso se você quiser. Mas no Brasil a gente ficou numa situação em que a gente tá brigando pra não ficar na pré-Libertadores. E é bem perigoso isso, sabe? A gente não pode também abrir mão do brasileiro, a gente precisa garantir pelo menos esse G4 de uma forma consistente, eu acho. A gente precisa ganhar o jogo atrasado, a gente precisa voltar a encontrar uma sequência boa no brasileiro e ter um pouco de respiro de que pelo menos a gente garanta a nossa vaga na Libertadores através do brasileiro. Não sei se você concorda comigo. Posso. Apontar uma questão a respeito do seu phrasing? Eu tô Pode. detestando você falando assim, o Flamengo tem que lutar pra não ficar na pré-Libertadores. Tipo assim, o Flamengo tem que lutar pra ficar na Libertadores, tá ligado? Eu acho que é melhor falar assim, porque, cara, do jeito que você tá falando, parece que assim, tipo, o Flamengo tem que tentar fugir da pré-Libertadores e, tipo, como seria isso? Perdendo todos os jogos, como o Tite queria fazer? Então, assim, tipo, Não, acho que é melhor lutar pra ficar na Libertadores, aliás. É a o melhor Tite forma, estava porque eu acho que. lutando para não ficar em nenhuma das duas. Essa era a luta É, do Tite. mas assim, como o elenco é muito bom, ele não ia conseguir, mas. Quer dizer, eu acho. Enfim. E Cara, assim, falando. sobre a Copa do Brasil. Fala, Fala. falei. Não, não, eu ia Não, pode fazer um falar. gancho, mas eu esqueci que você não tinha falado sobre o tema ainda. Eu vou fazer meu gancho Não. depois. Sobre a Copa do Brasil, vou te falar. O Corinthians tá numa possível fase que dá pra interpretar como crescente. Embora tenha feito um jogo muito bizarro contra o São Paulo no final de semana. É, Pô, eles eu fizeram um acho que. gol com dois a menos, hein?
mais pelo São Paulo do que por outra coisa, né? E a gente perdeu pros dois, velho. Enfim, continue. Pois é. Mas eu acho que, pra mim, o grande ponto pra mim não é nem olhar pro Corinthians assim, porque a gente perdeu pra eles no outro jogo e tal. É o que eu falei lá no início. Quer dizer, eu não sei se estava gravando quando eu falei isso, mas se não, vou falar, se sim, eu repito. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz não vai ser um trabalho ruim, porque sempre vai ter Uhum, a alça de comparação com o trabalho do Tite. Se o Felipe Luiz foi eliminado da Copa do Brasil, ou perder a final da Copa do Brasil, não acho que vai ser o caso, inclusive. Eu acredito muito no fato novo e em algumas outras questões que podem vir. Mas se acontecesse isso, é, o Tite foi eliminado da Libertadores tendo um ano de trabalho. E perdeu um brasileiro. Porque assim, se a gente não ganhar o brasileiro, e a probabilidade que a gente não ganhe, não é porque o Felipe Luiz perdeu o brasileiro. Ah, É com porque o Tite certeza. perdeu o brasileiro. Então, assim, pra mim é muito claro que o Felipe Luiz perde muito pouco se o Flamengo for mal. A menos que o Flamengo jogue futebol tenebrosíssimos em vários jogos e seja goleado, que eu realmente não acredito que vai acontecer. Uhum. O Felipe Luiz tá muito seguro, entre muitas aspas, de que, tipo, ele não vai ser visto como um trabalho pior do que o Tite. Eu acho que esse é um ponto. E isso já é suficiente pra garantir que, tipo, ele não vai se queimar tanto assim. E eu acho que esse é o ponto. Tipo, tem um fato novo, tem a possibilidade de um esquema de jogo que seja muito mais favorável a características dos jogadores e muito menos pautado em obsessão do técnico em forçar o time a jogar de uma determinada forma, mesmo que não seja a melhor forma pros craques do time, pros jogadores que são referência e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem um panorama positivo do que diz respeito à nossa perspectiva para enfrentar o Corinthians e a partir disso a gente pode se classificar e, enfim, talvez pegar um Vasco na final e aí a gente tem um histórico assim muito, muito, muito favorável com eles em finais. Ou pegar um Atlético Mineiro, Zicou. que seria um Valeu, tu confronto zicou. pesadíssimo. Não, eu só falei que tem um histórico favorável. Eu não falei que a gente ganharia. Tudo que tu É, falar é zica, tá ligado? inclusive, eu ia falar o passível de zicada, mas como eu falei assim, não vou fazer, então deixei quieto. Uhum. E enfim, o que eu posso dizer de verdade com tudo isso é que eu acho que a gente vai ter uma temporada, final de temporada mais tranquilo que a gente teria se a gente não tivesse feito o que fez, de demitir o técnico. Espero É, que seja suficiente. o curioso é que o Atlético Mineiro tá nas duas competições, né? Ele tá na semifinal da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. Enfim, É. acabou o É. podcast. Não, mentira. Mas assim, o que eu ia falar de principal, assim, eu acredito muito também nessa melhora com o Felipe Luiz, assim, já pensando assim no que a gente vai falar também enfim, de prosseguimento, assim, né, pra também já ir caminhando uma finalização desse episódio. Por alguns motivos, cara. Eu não sei se eu apostaria tanto na questão tática nesse momento, embora eu acho que é possível que ele se adapte, sim, aos jogadores, não tem um esquema tão preso, mas eu até acho que ele estava usando um esquema com dois pontas fixos e tal na base. Eu não sei qual vai ser o esquema que ele vai usar no profissional, então eu não tenho tanta certeza de que a questão tática vai ser um primeiro impacto. Mas, cara, acho que só uma mudança de ambiente, de ânimo, costuma já fazer tanto efeito quando tem mudança de treinador. E quando ainda mais é um cara que tem essa intimidade toda com o elenco. A gente pode cantar aqui que a panela voltou. Mas, enfim, a gente pode ser muito, muito feliz com isso, mas ao mesmo tempo é um cara que tá vindo de dois trabalhos, na verdade, na base do Flamengo. Então a gente imagina que ele vai ter uma utilização boa, enfim, uma comunicação boa também com a nossa base. Então eu consigo ver, sabe, agregando muito todos esses fatores juntos, eu consigo ver e, tipo, cara, eu te falei isso de manhã, né? Quando a gente debateu um pouco sobre a demissão do Tite e tal. E eu até falei com você, acho que ontem de noite, pós-jogo, eu te mandei um áudio que eu tava falando, cara, eu não aguento mais ver jogo do Flamengo. Não aguento mais o time jogar, cara. E eu acho que só de sair essa sensação já vai ser uma vitória tão grande, Alex. Então, tipo, eu nesse momento eu nem tô pensando assim, o Flamengo com o Felipe Luiz vai ser favorito ao título, vai ganhar o título, vai dar goleada. Mas, cara, eu acho que se a gente começar
ao assistir um jogo e ter um mínimo de prazer assistindo o nosso time jogar, sabe? Já é uma vitória tão grande pra gente enquanto torcedor. Ver o time crescer e minimamente praticar o esporte de futebol. Eu acho que isso é o que eu te falei. Eu acho muito difícil que não aconteça esse alívio por todos os fatores que a gente já citou, mas porque, cara, de onde tava é muito difícil piorar. Eu acho que é mais fácil melhorar. E o que não tem como melhorar, melhor transição da história. O que não tem como melhorar, velho, porque é perfeito. É o Gerson, né? Com a faixa de capitão. Que deu uma entrevista pós-jogo que foi comentada por outros motivos, mas eu só quis trazer aqui na pauta pelos motivos que eu achei muito engraçado ele dando a entrevista, porque ele fala, tipo, olhando pro alto, assim, tá ligado? Ele não olha pra câmera. Tu conseguiu ver depois, Alex, essa entrevista? Não, não vi, cara. Pós-jogo. Mas é muito Não, não vi, não. engraçado o Gerson falando. Parece, tipo, o momento todo ele tá envergonhado, com, tipo, ele não olha a câmera no olho. Sei lá, é muito engraçado isso. Eu só queria comentar isso, cara. Muito feliz dele ter feito o gol da vitória contra o Atlético Paranaense, porque a gente não falou muito desse jogo, mas foi um jogo péssimo. Não tem muito o que falar. Honestamente, não tem muito o que falar desse Foi jogo. bem ruim. Assim, eu poderia citar como destaque, né, que eu falei, o Matheus Gonçalves tá numa sequência boa, o Léo Ortiz segue sendo um jogador, um dos melhores em campo, todo jogo que ele joga, e o Gerson, sabe? Eu poderia citar, muito feliz pelo Gerson ter feito esse gol, não só pelo jogador Gerson, né, que eu acho que a gente tem falado dele desde o início da temporada, vem sendo o melhor jogador da temporada, mas principalmente pela vitória, cara, porque, assim, independente do desempenho, acho que o jogo de ontem, né, contra o Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Paranaense 1-0 no Maracanã, pra galera que não sabe que dia foi ontem, eu acho que o importante era o resultado, assim, contanto que a gente fala de desempenho, a gente precisava, de qualquer maneira, ganhar, porque a gente tá vendo os times de trás encostarem. Você reclamou do meu phrasing, mas é muito real que o Flamengo ficou numa situação onde o fantasma da pré-Libertadores passou a existir, sabe? A gente precisa recuperar um pouco dessa segurança no brasileiro. Foi muito importante esse resultado para isso. Mas acho que, assim, no geral a gente falou um pouco sobre o que a gente espera da temporada. A gente tem mais uma coisa para falar sobre, mas eu acho que a gente podia, só pegando esse gancho, então, falar sobre o palpite para os nossos próximos jogos, que são Flamengo e Corinthians, né, o jogo de ida da Copa do Brasil, e Flamengo e Bahia, fora, né, pelo brasileiro. Eu acho que, na verdade, a gente precisa pontuar que, off da câmera, rapaziada, no caso da câmera do microfone, a gente fez as apostas. É Apostas não, pelo verdade. amor de Deus. A gente fez os palpites, apostas. Não, we don't condone betting. Mas, que alguma bet quiser Ele, fa- patrocinar. ele falou que gosta muito de aposta, galera que não pegou a tradução aí. Mas se alguém quiser patrocinar, né, uma bet assim, tá ligado? Meteu essa. Pô. Ou a Casé TV quiser patrocinar a gente, não precisa ser bet também, não. Quem quiser, Globo, Sport TV, quem quiser. Compra nós, adquire nós. Marcelo Barreto, quiser chamar a gente pra participar da redação, a gente aceitaria, tranquilo. Exatamente. Mas assim, pra Flamengo e Penharol, eu palpitei que seria 2-0. Guilherme palpitou que seria 2-1. Ou seja, nenhum de nós dois acertou. Eu ia palpitar 2-0 também, mas tu tava palpitando antes, né? Então eu fui de 2-1, só pra explicar o contexto. Flamengo, Atlético Paranaense, eu palpitei no 1-1, eu estava pessimista. Guilherme foi um pouquinho mais otimista e se pagou. Guilherme apostou em 2-1, né? Errou o placar, mas acertou o resultado. Então ele pontuou. E a diferença de gol também. Acho que eu mereci uns 5 pontos extras por isso, mas beleza. Ah, tá. Justamente a pontuação que faria você empatar comigo. Nossa, muito justo. Pior que eu falei um número muito aleatório e sem querer era exatamente isso. Mas também eu vou contar os jogos anteriores, que tipo assim, a gente falou sobre Flamengo e Penharol a ida. O Alex tinha apostado num 3-1 e eu num 2-0. E Grêmio e Flamengo tinha apostado num 2-1 e o Alex num 2-0. E o total desses 4 jogos que nós palpitamos foi que o Alex fez 0 pontos em 12 possíveis, eu fiz 1 ponto em 12 possíveis. Então vocês veem que a gente tem muita eficácia nessa questão de palpitar resultado. Até agora a gente teve a aposta aí de 12 jogos, né? Desde que a gente começou a fazer isso, sendo que são 36 pontos possíveis, né? 3 pontos por acertar o placar e 1 ponto,
né? Um ponto se você acertar só o resultado. Eita, se você acertar só o resultado é um ponto, se você acertar o placar também são 3 pontos. Então, no total, eram 36 pontos possíveis. Eu tô com 4, o Alex tá com 9, então vocês veem que o desempenho tá muito alto. Tá muito bom. Então, vendo que a gente é muito bom nisso, vamos fazer nossos palpites pros próximos jogos, né, Alex? Perfeito. E eu Você começo começa. palpitando, né, já que você começou na última. Então, vamos de placar padrão, vamos de safe bet aqui. Flamengo 2-0 no Corinthians, porque, cara, a gente não pode sair com resultado ruim de novo pra decidir fora de casa, tá? No mata-mata. A gente precisa ter um resultado tranquilo em casa pra jogar mais tranquilo fora. Então vamos de 2-0. É um pouco pela necessidade, Alex. Assim, eu tô esperançoso que o time vai mudar e tal, mas é o primeiro jogo também, a gente não tem como saber o que vai acontecer. Eu, certamente, não sou futurólogo, futurista, sei lá. Não sei se o Tite era, mas eu não sou. Mas, assim, a gente precisa. Então vamos de 2-0. Cara, pra esse jogo eu vou surpreender, cara. Eu tô otimista. Uma coisa que eu fiquei pensando que eu não falei, que eu queria pontuar, é o seguinte. É, uma coisa que isso, a demissão do Tite, além de tudo, me traz, é a empolgação de poder pensar assim, cara, eu quero ver como é que vai ser a apresentação do futebol. O que a gente vai poder ver que o Felipe Luiz vai trazer? E por conta dessa empolgação, Sim, dessa expectativa positiva e tal, e essa seis a curiosidade, zero 3-0. 3, não 6. Tá? É um jogo que, tipo, é, a gente vai. Não vai ser tão fácil quanto o placar sugeriria, mas eu consigo acreditar num 3-0. Posso falar uma coisa? Pode falar. Flamengo e Corinthians pelo brasileiro, você apostou 2-0, eu apostei 3-0. Provavelmente você apostou primeiro e eu aumentei o placar. E agora acontece a mesma coisa. Eu só espero que não seja o mesmo destino, porque Seria bom evitar. perdemos aquele jogo, né, por 2-1. Mas foi fora de casa. Agora vamos jogar no Maracanã, espero que com a torcida presente. E presente não digo no número de ingressos, mas assim, no apoio ao time. Acho que presente eu Sim. quis dizer nesse sentido. Mas depois a gente joga fora de casa, Alex. E, Alex, assim, o Bahia fora de casa costuma ser um jogo difícil. Mas, você concorda comigo que o Rogério Ceni é técnico do Bahia? E o Everton Ribeiro também deu um miguezinho lá e não vai jogar, Ah, é? né? Até eu vi ali notícia hoje aí que ele tava. Que ele não vai jogar contra o Flamengo. Totói não deixou. Beleza. Eu acho que foi barrado pelo departamento Totói, tá ligado? Departamento Então, Totói. é. Acho Então, que eu posso assim. ir. Vamos ver. A gente talvez jogue com o time reserva. Mas se tiver um time reserva, possivelmente que utilize a base, Felipe Luiz também, tá? Pode dar bom. Se É. for o time titular, que utilize a panela, Felipe Luiz também, tá? Pode dar bom. É. 3-1. Vai, vou de 3-1, vou postar um pouquinho. Porque assim, também a gente precisa. Honestamente, a gente também É. precisa no brasileiro. Até porque é confronto direto, tá? Acho que o Bahia passa, gente. Deixa eu até abrir aqui pra confirmar, mas eu tenho quase certeza que o Bahia passa, gente, se eles ganharem. Então a gente precisa ganhar esse Eu. jogo. Eu apostaria num. Apostaria É, não, apostarei num 2-1. o Bahia empata em número de pontos com a gente. Se eles ganharem o jogo, eles ficariam com o número de vitórias. Meu Deus, eu não faço ideia dessa tabela que tá meio zoada, mas eu acho que eles teriam que tirar 3 gols de saldo. Então, assim, ainda é possível que a gente perdesse se eles não passassem, mas aí tem São Paulo, tem Inter, tem o Cruzeiro aproximando. Enfim, o Vasco já tá mais distante, mas enfim, a gente precisa ganhar esse jogo. Mas desculpa, Alex, você falou 2-1. Isso. Beleza. Então, De o toda forma, vamos pro último ponto, eu Alex acho. acredita no poder do Ceni, mas com menos força. Sim, É. vamos pro nosso último ponto, que tá meio atrasado, né, Alex? Honestamente, era pra gente ter falado sobre Muito. isso, o quê? 3 semanas atrás. E a gente acabou não gravando episódios em algumas semanas aí, por conta, enfim, de outras questões. Na verdade, a gente tá num ritmo quase que quinzenal, né, nesse mês de setembro. Então, Ó, por causa disso, a se gente Deus quiser, acabou. semana que vem a gente vai gravar. O que eu queria, particularmente. Ah, sim, semana que vem já é outubro.
Aliás, amanhã já é outubro, né? Ah, Mas, ponto. enfim, mas a gente acaba perdendo um pouco o timing, e aí teve todas essas outras questões que a gente acabou tendo que abordar, e não cobrimos com a mesma intensidade que a gente tinha cobrido as Olimpíadas, o resultado do Brasil nas Paralimpíadas, mas a gente queria pelo menos trazer, então, como foi a classificação final do Brasil, porque a gente perdeu um pouco o time para entrar em mais detalhes, em outras questões, mas a gente queria pelo menos trazer que o Brasil encerrou sua participação, né, em Paris, nas Paralimpíadas, com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, e com isso ele garantiu sua classificação no top 5 do quadro de medalhas. Sim, entre quase 200 países, se eu não me engano, 180 e poucos países, se eu não estiver enganado, o Brasil está simplesmente no top 5. É uma potência paralímpica, é inegável, e acho que vem crescendo a tendência. Nossa, o tendimento, eu não sei o que eu ia falar, mas saiu muito errado. A tendência é que continue crescendo, né? Talvez eu fosse falar rendimento, mas enfim. E eu espero que continue crescendo honestamente, e muito feliz, né, pela delegação brasileira paralímpica, pelo resultado. Foi uma meta que foi colocada de terminar no top 5 no quadro de medalhas, e de fato alcançaram essa meta. Muito bom ver uma instituição esportiva que é capaz de estabelecer metas, planejamentos, prioridades e cumprir com eles, né, Alex? Eu só posso dizer assim que de tudo, cara, com relação a isso, é que dá muito orgulho, cara. Eu não sei explicar qual que é o motivo da gente ser essa potência, não tenho esse conhecimento e também, É, infelizmente, não parei pra fazer a pesquisa propriamente, mas assim, a gente começou a chegar na superfície de que a gente tem muitas medalhas em natação e atletismo, né? Mas assim, o que tá na base disso a gente ainda não chegou, né? Enfim, continue. sim. O que faz com que a gente consiga ter esse investimento, porque com certeza parte de algum nível de investimento, Sim, é, que chega nesse local onde a gente tem essa performance, eu não sei explicar, mas tem acontecido e que continua acontecendo. E que, se possível, o Flamengo possa ser protagonista nisso também, porque é importante. sim. E é o que você falou, né? É uma fonte de orgulho a gente poder ver o Brasil sendo a potência que a gente, assim, entende que deveria ser. Se a gente pensa em população, em tamanho do país, etc., a gente esperaria encontrar o Brasil em posições altas nos quadros de medalha olímpico e paralímpico, onde a gente encontra países como China, Estados Unidos, Rússia, que têm situações geográficas e demográficas similares à do Brasil, né, sendo países continentais. Mas, de resto, só me resta dizer, Alex. Já pode até parar de gravar, Guilherme. Tem nada que dizer, não. Não, mentira. Segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Tite não é mais Flamengo. Ódio! Corta isso, Guilherme. Vamos de novo, vamos de novo. Tite não é mais Flamengo do técnico, tá ligado? Se tinha uma missão, cara, uma missão. O Tite também, eu tô que nem ele, só que eu não recebo bilhões, pô. Cara, isso E tinha que ficar no corte final. Eu sou